MSBN com você. Oferecimento. Escola Betel, educando com fé, amor e esperança. Matrículas abertas para o berçário, maternal, educação infantil do nível 3 ao nível 5, ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Rádio Betel FM 104.9, tocando o melhor da música gospel, informações de tudo o que acontece no mundo e muito mais. Livraria Betel, aqui você vai encontrar produtos evangélicos. Bíblias, livros, artigos para crianças, objetos de decoração e muito mais. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Olá, mais uma vez no ar, MSBN com você. Temos para você hoje uma palavra de Deus, uma palavra de amor, e tenho certeza que de uma forma especial alcançará o teu coração. Então fique ligado conosco. Chegamos aí contigo novamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, no meio de comunicação, nós vemos por muitas vezes essa pergunta no ar. Se você soubesse que o mundo terminaria hoje, tudo acabasse, o que você faria? O que você pensaria em fazer? Qual a oportunidade você teria em fração de segundos para resolver a tua vida no que se diz a respeito da eternidade? Você crê na eternidade? Hoje eu trago um amigo meu, evangelista, um homem de Deus, Joab. E nós vamos estar, nós dois, conversando com você a respeito deste tema, salvação em Cristo Jesus. Esta, Joab, daqui a pouquinho você vai estar conversando comigo, esta, Joab, é a nossa esperança, salvação em Cristo Jesus. Joab, seja bem-vindo em nosso programa. Amém, pastor Cláudio. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo nesse momento. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, refletindo um pouco sobre esse tema tão importante que desde tempos passados é discutido entre teólogos, cristãos, um assunto sobre a nossa salvação ou a salvação em Cristo Jesus. Sabe, Joab, eu falei se o mundo terminasse hoje, mas eu estava pensando esses dias, conversando com a minha esposa e com alguns irmãos e alguns amigos. Nesse momento que nós passamos aí de pandemia, o mundo terminou para muitos. O mundo passou para muitos, a vida passou para muitos. Muitos foram pegos de surpresa. Eu tenho um amigo meu, Joab, 45 anos, um amigo que
tocava muito guitarra e amava a música. E de repente, o Covid pegou ele e arrancou ele dessa terra. Então também, de repente, a morte. Se eu soubesse que amanhã eu não estaria mais aqui, qual é a minha expectativa para a eternidade? E Joab, eu gostaria que você comentasse ao pessoal lá do outro lado da tela qual é a expectativa deles. O que eles esperam após a morte, ou se o mundo terminasse hoje, qual a esperança deles? E se nós temos, Joab, então aí eu pergunto para ti, e se nós temos alguma esperança? Se o homem, ele pode ter alguma esperança? Entendi, pastor Cláudio. Primeiramente, eu acredito da seguinte maneira: o ser humano ele precisa ter um choque de realidade. Sobre esse assunto que você falou, né, no início da programação, se você soubesse que o mundo ia acabar amanhã, ou fosse acabar logo alguns minutos após esse momento, o que você faria? Isso é um choque de realidade. Mas dentro desse choque de realidade, nós precisamos entender o plano de Deus para toda a humanidade. O plano de Deus, que é um plano geral, que é para a salvação. A palavra evangelho, né, que vem do grego, que é evangelho, boas novas de salvação. E aí entra o assunto que o pastor Cláudio comentou. Se é uma boa nova, uma boa notícia, primeiro é porque existia uma má notícia. E é nessa má notícia que entra o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, né? Porque até então, talvez na consciência de alguém pode até pensar que não precisa ser salvo. E a grande pergunta é, ser salvo do quê? Do que eu preciso ser salvo? Então, talvez eu costumo dizer assim que quando nós falamos de salvação e de pecado, eu posso me referir também a uma pessoa que está com uma doença sem saber que está doente. Então o Espírito Santo apenas chega com o remédio e trazendo a consciência que se ela não tratar aquela enfermidade, ela vai morrer. Nesse caso, morte espiritual para a nossa conversa. Joab, há algum texto bíblico que tem uma promessa para a minha vida após morte ou se o mundo terminasse hoje? A minha esperança, se o mundo terminar hoje, é Cristo Jesus. Sim. Eu que amo a Deus, eu nasci no berço evangélico, né? Então eu aprendi que Jesus é a minha esperança. Então João 3,16, ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu aprendi desde criança que a minha esperança é Cristo Jesus. Após a morte. Então, se eu tenho dúvida, se eu não tenho esperança, eu preciso tentar ouvir alguma coisa da parte de Deus. Então a palavra de Deus vai dizer, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ouvir alguma coisa a respeito da fé em Cristo Jesus. Porque exatamente muitas pessoas que perderam as suas vidas nesses 2 anos de Covid, muitas pessoas que perderam a sua vida, elas tiveram a esperança em Cristo Jesus. Muitos entraram no hospital, e a minha mãe foi uma delas. Entrou no hospital e quando ela entrou no hospital, ela disse para o meu pai, eu não volto mais. Mas eu lembro que o meu irmão fez uma ligação para ela e disse que a voz da minha mãe estava muito suave e muito cheia de paz. E nós entendemos que ela estava preparada em Cristo Jesus para aquele momento tão difícil. Então, o que você poderia trazer para nós a respeito da palavra de Deus? Como eu preparar a minha vida para este momento, o dia da minha partida, ou se, como a mídia diz, muitos hoje têm a especulação que o mundo está para terminar.
Muitos têm a especulação e a verdade bíblica, que são os últimos dias. O que nós podemos falar para os nossos amigos que estão nos ouvindo, para que ele possa não ficar preocupado, mas ter paz em seu coração? Então, pastor, existem várias promessas. Dentre elas, há uma promessa que Paulo cita na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento dessa palavra que é verdadeira. Então, a primeira questão que nós precisamos saber é que a salvação ela é uma obra feita pelo próprio Deus. Então, se nós somos salvos pela graça, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro contato que nós temos com a nossa salvação, eu costumo dizer que a salvação ela é dividida pelo menos em 3 fases. A primeira fase da salvação é quando nós temos aquele contato com a palavra. Imagine uma pessoa, por exemplo, que nunca ouviu a palavra. Ela nunca ouviu o evangelho. E de repente ela entra em uma igreja ou um missionário vai até ela e fala dessa boa notícia de salvação. Ela se arrepende dos seus pecados, ela percebe a sua doença espiritual, a sua enfermidade espiritual. Então ela se sente carente de receber aquele remédio, a cura espiritual. Então nós somos perdoados dos nossos pecados. Mas há uma grande questão. Se nós aceitamos a Jesus, será que nós estamos totalmente livres do pecado? Será que não vamos pecar mais, né? Algumas pessoas até falam sobre isso, comentam, eu já aceitei a Jesus, está tudo certo, está tudo bem, agora não vou mais pecar. Não, isso não é uma verdade. Nós aceitamos a Cristo e agora nós temos uma luta e uma batalha diária contra o pecado. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós herdamos de Adão uma natureza pecaminosa, né? Então a segunda fase da salvação é quando nós recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus vai nos ajudando a obter vitória todos os dias sobre esse velho homem, esse velho Joabe, né? Como disse Martinho Lutero, eu achei que o meu velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas depois eu descobri que o desgraçado sabia nadar e todos os dias estava ali do meu lado, então eu preciso afogar novamente esse velho homem. E quem nos ajuda? É o Espírito Santo, né? Nos dando vitória sobre o pecado. E a terceira fase, pela graça de Deus, é quando o pecado será totalmente extinto da nossa natureza, onde nós teremos um corpo glorificado e estaremos para sempre com Cristo. Sabe o que é interessante, Job? Porque as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes podem perguntar assim, será que eu tenho que ir na igreja? Será que é só na igreja que eu posso ter esta paz? Porque hoje, você, creio, nós temos paz, a paz de Cristo que excede todo entendimento, e a gente não se preocupa com o que vai acontecer. Pelo contrário, a gente a cada dia luta para se preparar para aquilo que poderá acontecer futuramente. Isso fazemos. E o que me traz essa paz, e como eu estava falando, às vezes as pessoas que estão lá do outro lado nos ouvindo, elas podem, será que é só na igreja que eu posso encontrar essa paz? Né? Será que é só na igreja? Então, por exemplo, quando eu era menino, como eu nasci no berço cristão, eu encontrei essa paz na igreja. Por quê? O meu pai estava pregando e eu tinha meus 9 anos de idade. E me lembro que meu pai disse, filho de peixe, peixinho é. Mas filho de pastor não é pastorzinho. E naquele dia, parece, Joabe, que aquele encontro, para alguns entender, ou aquele culto, era só para mim, só para mim. E naquele dia eu tive um encontro com Deus. Naquele dia eu reconheci que eu precisava de Jesus, porque se ele voltasse, o mundo acabasse naquela hora, eu com 9 anos, eu não estava preparado para encontrar. Eu reconheci que eu precisava pedir perdão dos meus pecados e recebê-lo em meu coração. Porque a salvação, essa paz vem quando o homem ele diz, eu quero. Eu quero. A Bíblia vai falar que é aquele que confessa que Jesus é Senhor, né? E aí quando o homem confessa que Jesus,
né, é Senhor da sua vida, então ele recebe Cristo como seu Salvador. Então a história dele começa a mudar. Mas, às vezes as pessoas perguntam, mas eu não vou numa igreja. Eu não vou numa igreja, eu não participo de uma igreja. E como que eu faço? Será que, nesse exato momento que nós estamos conversando, será que a pessoa lá em casa, Joab, lá no trabalho, escutando hoje o programa MSBN com você, será que ele pode ter uma mudança de vida? Será que ele pode ter um encontro com o Senhor Jesus? Será que Cristo pode, nesse exato momento, entrar no coração dessa pessoa, deste meu amigo ouvinte, e fazer morada e mudar a história dele para que ele tenha paz e ele tenha algo para o futuro? E esse futuro que eu falo é a esperança de eternidade. Com certeza, pastor Cláudio. Muitas pessoas pensam que para ter acesso à salvação, para alcançar a salvação, assim algumas pessoas pensam, precisa estar dentro de uma igreja, preciso ir a uma igreja. Mas até mesmo através desse programa, se alguém estiver ouvindo essa palavra, ouvindo essa mensagem do Evangelho e sentiu em seu coração o desejo de se arrepender, ela precisa entender que a salvação não é porque ela é uma pessoa boa ou porque é uma pessoa má, independente do que ela praticou na sua vida. A salvação primeiramente vem de Deus, porque Ele é a fonte da nossa salvação. Imagine só se a salvação fosse mediante aos meus esforços. Então seria uma salvação por esforço próprio. Você falou uma coisa interessante. Então a salvação não é por esforço próprio. Mas e se eu faço o bem para o próximo? Será que isso não me leva à salvação em Cristo Jesus? Eu faço bem, eu tenho boas obras, eu sempre cuido do próximo. Isso não me leva? Porque pelo que você me falou, né, a salvação não é por mérito. Sim. E há um texto até que fala sobre isso, né? Que a salvação é dom de Deus. Dom de Deus. É algo gratuito que vem da parte de Deus. Sim. O que nós precisamos saber é que nós carregamos em nós esse peso do pecado, né? Que vem desde Adão, nós somos dessa natureza pecaminosa. E há um texto muito interessante que nós precisamos adaptar em nossa vida, que a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, um texto que faz muita prática em nós é que nenhuma condenação, porque nós estamos condenados. Mesmo que eu faça uma coisa boa, mesmo que eu seja um bom homem, né? Eu preciso aceitar a Jesus como Salvador, enxergar Cristo como o único e verdadeiro Salvador, né? Porque muitos caminhos se abrem. Algumas pessoas dizem, existem vários caminhos para a salvação. De fato, isso não é verdade. A Bíblia diz que Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então isso está se referindo que só existe um caminho. Mesmo que eu seja uma pessoa boa, né? No fundo, o Espírito Santo vai te mostrar que você não é uma pessoa boa. Por quê? Aonde que nós erramos? Aonde que nós pecamos? Em algum momento da sua vida você já irou-se. Existe uma escritora que eu já li, que eu gosto muito, Joyce Meyer. Ela fala que o maior campo de batalha do homem está na mente. Né? Porque na mente você rouba, na mente você mata, na mente você cria as maiores fantasias da sua vida. Então, isso é pecado. Você pensa aqui e sente no seu coração e passa a praticar aquilo que você vem há algum tempo já pensando. Isso é pecado. Irá contra o seu irmão, olhar, né, e intentar no seu coração, mesmo que não pratique, isso é maldade. Isso é pecado. Então por isso que eu preciso olhar para Cristo e reconhecer Ele como meu único e suficiente Salvador. E quando eu me arrependo, é como se agora acontecesse aquele sacrifício substitutório, onde Ele arranca o peso dos meus ombros e coloca sobre si na cruz do Calvário. Ok, Joab, muito bom. Eu vou chamar o intervalo e daqui a pouquinho mais a gente continua.
Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. É isso aí, arrependimento. Eu não preciso, Joabe, me preocupar, então, com a morte, aquela preocupação que me traz terror. Eu não preciso me preocupar, porque a mídia é isso que faz, ela coloca terror nas pessoas. O mundo vai acabar e vai acontecer isso. Não, eu não preciso entrar nessa noia quando eu tenho Jesus Cristo. Como que ele entra em meu coração? Pelo que você me falou, Joabe, pelo que você ministrou no nosso coração, eu preciso simplesmente me arrepender dos meus erros. Eu preciso reconhecer os meus erros. Quando eu reconheço os meus erros, Joabe, então aí Cristo, ele vem fazer morada. Joabe, é difícil o homem se arrepender? Eu gosto de falar bem assim. Quando eu estou pregando à igreja ou numa praça e eu vou falar sobre o plano de salvação, eu gosto de falar assim, para receber a Cristo como Salvador, você tem que ser muito firme para poder receber. Senão você não recebe. Será que é fácil o homem se arrepender? Como que o homem se arrepende? Como o homem é convencido que ele é pecador? Olha só, pastor Cláudio, eu acredito assim, que o homem por si só, ele não consegue se arrepender. Primeiro que ele precisa do Espírito Santo. Essa é a função do Espírito Santo, convencer o homem do pecado. E aí dá a ideia de que, se eu me arrependo, não é pelos meus méritos, mas é porque alguém mostrou que algo de errado que eu não percebi na minha vida estava acontecendo. Então, aquele que não se arrependeu, veja bem, a Bíblia diz assim, que Jesus veio para aqueles que estão enfermos, ele não veio para os sãos, mas ele veio para aqueles que precisam ser curados, certo? Você imagine um médico ir em direção a pessoas que não precisam ser curados. Só que, para as pessoas serem curadas, elas precisam ter essa consciência da enfermidade. E é isso que o Espírito Santo faz, né? E a grande questão é que, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, nós também recebemos um presente, pastor Cláudio, que é os benefícios dessa salvação, né? Tem um texto que nós amamos muito, que é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja só, que o aceitar a Jesus é uma relação contínua, certo? Não é que eu aceito a Jesus hoje, tudo bem, agora acabou, continua a minha vida amanhã do mesmo jeito que eu vivia ontem. É uma relação contínua. Então, eu aceito a Jesus e amanhã eu me relaciono com Cristo. Depois amanhã eu continuo em uma mudança de vida, caráter, né? A maneira como eu procedo no meu comportamento. Então, eu acredito assim, que a primeira questão é que se nós aceitamos a Jesus,
foi porque o próprio Espírito Santo já nos convenceu do nosso erro, mostrou aonde nós estávamos errados, estávamos cegos, ele abriu os nossos olhos para ver o erro e dizer, olha, se você não consertar isso aqui, você vai, né, ser julgado junto com o pecado. Então ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que legal. Então, você que está nos ouvindo, você pode aí mesmo, não é verdade, Job? Aonde você está, receber esse Jesus que nós conhecemos como Salvador dos homens, você pode recebê-lo em seu coração. E quando você receber, vai ser notável o Espírito Santo entrar em teu coração e haver uma mudança e transformação, como o evangelista Joabe falou. Nós estamos muito felizes por você estar conosco ouvindo essa palavra, essa meditação e essa compreensão a respeito da salvação em Cristo Jesus. Eu estou muito feliz com a presença do Joabe. Joabe, volte sempre, estar conosco, compartilhar do amor de Deus. E eu gostaria que você deixasse uma última mensagem para o nosso pessoal que está lá do outro lado da tela, para que eles possam ser abençoados hoje na presença do Senhor. Eu que agradeço, pastor Cláudio, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando da salvação, da palavra de salvação. E uma mensagem que eu quero deixar para todos vocês é que ainda há tempo de você desfrutar do amor de Deus. A porta da salvação está aberta. Cristo Jesus veio ao mundo porque Ele te ama. E há uma oportunidade de mudança de vida para você, para sua casa e para toda a sua família. Apenas acredite nas bênçãos de Deus para sua casa e para sua família e desfrute em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe, Joabe. Obrigado, pastor. Deus abençoe vocês. Fique com Deus e até o próximo programa MSBN com você.